Então, né, no estudo da Valtorta, né, vem falar sobre a cura, né, essa primeira parte vem falar sobre a cura da sogra de Pedro. E aí, então, é muito interessante e Jesus, assim, sabe, eu tava, né, reparando no jeito dele, assim, com Pedro. Jesus gosta que as pessoas sejam assim, fala o que tem para falar, sabe, né, você vê que lá no fundo, né, o Pedro custou falar e mesmo assim não falou tudo, né? E ele disse: fala, Pedro, né? Fala o que tem para falar, né? Já falou com ele assim, né? Então, assim, às vezes, né, diante de Jesus, assim, a gente tem muita resistência, né, em falar do que está no nosso coração, né? E é claro que, de certa forma, também eles viviam ali com Jesus, mas viam muito a humanidade, né, de Jesus, né? E tá aprendendo ainda, né? Tá se acostumando com Jesus. É como se a gente também no começo, a gente fosse assim com ele. Se a gente fosse assim com Jesus também no começo, a gente vai se acostumando com ele, né? Vai se acostumando a falar com ele. E quanto mais a gente se acostuma com ele, mais livre a gente vai ficando, né? Com o Senhor, assim, vai ficando mais assim, abertos. Mas no começo é como se a gente também tivesse essas coisas, sabe? Esse medo de falar, essa desconfiança que tudo isso, né? Tudo isso. Então, assim, eu vejo assim que os apóstolos também se acostumaram com Jesus, né? Foram se acostumando com Jesus e com a gente também não é diferente, né? E aí, o Jesus já começa aqui falando, né? Dando já instruções ali para as pessoas que estavam cuidando dela, né? Da senhora, né? Já explicando, né? Do amor, né? Falando para as mulheres assim, para elas terem cuidado, que ela tenha paciência como se fosse vossa mãe, né? Então, já instruindo a gente como a gente lidar em situações como essa, né? Diante de um enfermo, diante de um doente, né? Então, como ele pensa, né? O que agrada a Deus, né? O que agrada a Deus. Às vezes a gente não passa por situações assim, ou alguém está passando e, não sei, pode ver uma situação e vir falar com a gente, né? A pessoa reclamando, falando que aí eu não aguento mais, né? Não aguento mais estar cuidando dessa pessoa doente, então aí a gente tem o exemplo de Jesus, né? Do que Jesus pensa a respeito, né? Do qual que é a vontade de Deus nessa situação. Porque quando ele fala para essas mulheres, tende paciência como se fosse vossa mãe e tereis merecimento. Então já está mostrando também assim, como que ele, né, pensa diante dessas situações, né? Aqui ele fala, né, tereis merecimento diante de Deus, é porque não fica sem receber sua recompensa, né? Na santidade da divina vontade. O que a gente pensa numa situação dessa, né? Se tem alguém ali pra gente cuidar, é a vontade de Deus. O que importa é isso, né? É fazer a vontade de Deus. É aquilo que nos acontece é a vontade de Deus, né? E é o que Deus quer de nós, né? E a gente tem, é muito importante estudar esses livros para a gente entender na prática como viver a divina vontade, porque circunstância como essa passa. Nós vamos encontrar na nossa vida pessoas como Jesus encontrou, não vai ser diferente. No final, Jesus não vai continuar a vida dele em nós, então não vai ser diferente. Mas como nós vamos entender e assimilar Jesus, né? Assimilar como é Jesus sem conhecer como ele é, né? Então, assim, por isso que a gente estava comentando na live, né? Que o livro do céu nos ajuda, mas unido com esses escritos. A humanidade de Jesus, conhecer os passos dele, como ele pensa, como ele age em direção a cada pessoa é muito importante. Pra gente também, a gente vai passar por situações disso, a gente vai encontrar, você já não encontrou pessoas com características parecidas com as pessoas que Jesus encontrou também. Muitas das vezes a gente era essa pessoa, não era? A gente era essa pessoa também. E aí Jesus foi, né, e nos encontrou. Então, não é diferente a gente sendo ele, né? A gente vai encontrar situações como essa, a gente vai encontrar situações assim, né? Não é que a gente vai ficar querendo corrigir todo mundo, né? Não é.
não é isso. Mas assim, a gente entendeu o que Jesus pensa dessas situações. Muitas das vezes a gente não vai falar exatamente com a pessoa, mas a gente vai presenciar essas situações e vai lembrar. Nossa, Jesus, não é que o Senhor também não passou por isso? E essa conversa que você vai ter com Ele, o perdão que você vai pedir em nome daquela pessoa, naquela situação, né? Você entender aquela situação, né? E você lembrar também, nossa, como o Senhor é misericordioso, Senhor, né? Como o Senhor foi misericordioso com aquela pessoa, Senhor, porque essa pessoa não tinha ainda a luz, essa pessoa estava praguejando, essa pessoa nem soube agradecer, mas ela não tinha, ela, ou seja, estava na ignorância, faltava luz, né? Então estava na ignorância. Então, assim, como que Deus vê as pessoas, né? Como que ele olha essas situações? Então, quando ele desabafa a dor dele, né? Ele vai desabafar a dor dele, né? De ver, né? Aquela pessoa na ignorância, vai desabafar e você vai sentir a dor dele, mas em direção às pessoas, você vai ter o mesmo olhar de Jesus. Você vai ter a mesma compreensão de Jesus que Jesus tem, né? Que Jesus tem, porque quando ele veio, ele vivia na divina vontade. Então, tudo aconteceu, virou manchete. Então Pedro chegou e pediu para Jesus para ir até a casa do Pedro, curar a sogra. É a vontade divina. Então ele, né, ele seguia o fluxo da vontade de Deus. Ele era totalmente obediente à vontade de Deus. Mas também contava as pessoas assim, estava analfabeta, estava começando a E, I, O, U, as pessoas nem entendiam quem era ele, né? Tinha um boato de Jesus ser um homem santo, mas as pessoas olhavam com desconfiança, tinha gente que falava mal, e todo esse contexto, né? Então, assim, a paciência que Jesus tem com aquelas almas, né? O amor que Jesus tem, então, ele é imutável. Então, do jeito que ele agiu naquele tempo, no jeito que ele pensou, né? Naquele tempo, como ele vê as situações não muda, não vai mudar. Então, assim também é a gente vivendo nas situações que ele nos colocar. Você tem o conhecimento da vontade dele, você sofre demais vendo a ingratidão, você sente aquela dor, mas em direção às pessoas, você não vai fazer igual Pedro, né? Não vai falar, nossa Senhora, essa pessoa não te agradece, nossa Senhora, ela podia sofrer tal coisa. Nunca, nunca, né? Vai fazer isso, né? Vai ter o mesmo pensamento de Jesus, né? Vai ter a mesma calma e paciência de Jesus, né? Não vai fazer violência. Jesus não faz violência, né? Jesus não fez violência com a sogra de Pedro, né? Você viu que ele perguntou se ele podia ficar lá. E se ela falasse que não, ele ia para outro lugar. Assim, você vê que ele não faz violência, né? E foi muito interessante, né, o que foi falado sobre a justiça, né? Em relação à família, né? Porque esse ato, né, de Jesus dá a ela a oportunidade de ajudá-lo, né? Dá a ela a oportunidade de servir alguém, de servir ele. Isso é muito importante para a santificação, como foi falado das pessoas da família, afinal, né? Como que ele fala assim pra gente, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas, ou seja, cuida de mim, que eu cuido dos seus. Então ele dá também para nossa família, e isso é justiça, né? Isso é elemento de justiça, só que aí tem que ter, a pessoa tem que querer, isso é a liberdade de cada um. Mas o Senhor também dá oportunidades para nossos familiares de se emendarem. Você vê que ele faz isso na nossa vida, a gente tem provas reais disso que ele fez na vida do Pedro, abençoando as pessoas e resolvendo, né, acalmando aquela situação, né, em relação assim, que o Pedro ficou como aquele que largou a mulher, deixou eles naquela situação e foi seguir um andarilho, né, era assim que o povo falava na época, né, um andarilho por aí que tá pregando, né, muitas pessoas falaram mal, olharam torto, né. Então, assim, homem de família, ficou como homem de família. Então, como que Jesus é bom, né? Como que Jesus é bom, assim, de entrar em tudo na vida, né? Corrigir todas as situações. Então, essa situação que moveu Deus na sua onividência, já sabia, né? Dessa necessidade. Ele sabe de todas as coisas, né? Mas teve o ato também do Pedro confiar a ele,
né, essa ajuda. E assim também na nossa vida. Ele fala assim: cuida de mim que eu cuido dos seus. E isso é verdade. Deus cuida dos nossos. E tudo que acontece na vida dos nossos são elementos de justiça. É para santificar, é para ajudar. Essas pessoas são méritos, são graças. Graças derramadas por causa da nossa vida na divina vontade. E não estou falando só de situações assim como Jesus virou para a sogra de Pedro e falou: posso ficar aqui? Ou seja, deu para ela uma oportunidade dela servir, né? Serviu o próprio Jesus. Mas eu também falo das cruzes, das situações também de reparação, das cruzes de apontamento, né? Daquela situação que ele mesmo fala assim: para de impor, não fique querendo você ficar corrigindo, né? Então ele mesmo vem em socorro aos nossos, né? Porque aqui no caso, a sogra de Pedro estava pensando na doença dela, né? A sogra de Pedro estava com uma doença que atingiu os ossos, né? E se chegasse ao coração já era, né? Então, antes que chegue ao coração, né? Antes que, vamos dizer assim, que mate a alma, né? Quantas intervenções que Deus não faz na nossa vida? Quantos meios Ele não está fazendo? Quanto que Deus não faz, né? Por meio de nós, por meio da nossa vida, mas o quanto Ele não está alcançando as pessoas ao nosso redor? Na minha casa mesmo eu posso dizer isso. Na minha família eu posso dizer isso. Quantas e quantas coisas Jesus já não moveu. O meu irmão, eu posso dar esse testemunho da sogra de Pedro, né? Pela situação do meu irmão. O meu irmão estava numa situação que ele ficava dentro do quarto. Não parecia a pessoa que ele é hoje, tá? De tão assustador que era, assim, de ver ele. Ele parecia, assim, sabe aquelas pessoas, assim, das cavernas perdidas, que nem parece humano? Ele ficou numa situação que, assim, não é uma doença que tirou ele, desfigurou ele, não. É uma doença da alma, do coração, né, de depressão, que deixou ele, assim, com aquela cara, assim, sabe, fechada, ruim, triste. E ele deixava o cabelo crescer. Ele estava tão magro, mas tão magro que sabe, tava perdendo muito peso, tão miúdo, tão, sabe, por causa da doença do coração, da depressão, né? E aí, que trabalho maravilhoso que Jesus fez, né? Então, como que eu não posso falar que ele foi lá, ele não foi na casa lá dos meus pais, né? O meu irmão hoje, você vê a foto dele antes e a foto dele agora, você nem fala que é a mesma pessoa. E tudo assim, no tempo dele, tudo no tempo de Deus, sabe? Que eu creio plenamente que é o poder do Vale Benéfico, né? Que é o Senhor já agindo. Meu irmão crismou recentemente, isso foi uma grande graça, sabe? Meu irmão agora, para quem vivia só isolado, tá fazendo parte agora de um grupo de jovens, né? Chama Grupo Semente. E tá junto com esses jovens lá, e tá ajudando na igreja, sabe? E tá ativo, tá participando das coisas, sabe? Então, assim, meu Deus, quanta mudança. Quanta mudança. Alguém que falava em se matar, né? Que só via vídeos depressivos, de morte. Mas a gente vive na santidade da divina vontade. Então, teve muitas situações, tem situações, né? Ainda mais quando é o tempo da purificação, né? Que Jesus move a gente para falar. Então, teve muitas situações que eu chegava lá e aconteceu na minha frente. Então, assim, eu sou Jesus ali curando, né? Ele usa de mim. Não é eu que fiz nada, mas eu sou Jesus ali. Então, quando eu falava para ele, é igual Jesus indo lá e tocando a sogra de Pedro. Então, quando eu falava aquilo que Jesus queria para o meu irmão, essas palavras eram palavras de cura, mas cura no tempo de Deus. Não fica... Aí Jesus pedia para mim: desapega de querer ver resultado, desapega de ficar querendo convencer, só faz o que tem que fazer. E hoje eu vejo os frutos, né? De ver a ação de Deus na minha família, né? De ver, o meu irmão foi curado, o meu irmão estava nessa situação aí, ó, parece situação aí da febre, né? E da doença que chegando ao coração, porque estava nessa situação mesmo, de quase morte, assim, sabe? Por tristeza, por desânimo, né? Por desânimo, né? Então, agora o meu irmão tá outra pessoa e já arrumou vários empregos, né? Para quem antes nem saía de casa, nem olhava, nem via a luz do sol, já ficou dias de ficar
o dia todo no quarto, sem ver a luz do sol, gente. Então, assim, o que Deus fez, meu Deus, Nossa Senhora. Então, a gente vê como Jesus age, né? E a gente pode dar testemunho de que isso é real, né? De que isso é verdadeiro. Ele fala, cuida de mim que eu cuido dos seus. Então, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus trabalha nesse ponto, como também também dá nas cruzes, né? Você tem familiares com vício, familiares, né, em situações difíceis, e se Deus permite essas cruzes, ele está trabalhando a santificação, e não está trabalhando prejudicando, ele está trabalhando a santificação, né? Então, assim, então tudo é ele fazendo, ele agindo na vida, né? Então é muito grande isso. E aí então, né, eu acho interessante que Jesus não repreendeu a sogra, mas repreendeu Pedro, né? Quando Pedro falou assim, faz ela adoecer de novo, né? Ficou com raiva. Porque tá formando ele, né? Porque ele tá com ele. Então, assim, em muitas situações é assim também. Jesus fala assim, você que tá lendo o livro do céu. É você que está estudando, né? Então é você mesmo que eu vou falar forte, que eu vou puxar as orelhas. Porque você disse que quer estar comigo. Você disse que largou tudo por causa de mim. Você disse que quer ouvir isso e quer viver isso. Então, eu vou cuidar de formar você. Então, é eu e você. E é exatamente o que Jesus faz com a gente, não é? Se for reparar, é muito parecido, né? Muito parecido mesmo, né? E essa parte também, né, de Jesus falar bem de Pedro para ela, né? Que é a verdade. É a verdade. Né, que o Pedro teve uma intenção boa, né? De querer mesmo a cura dela, que ele se importou com ela, né? Então, assim, de mostrar que foi o Pedro mesmo que falou, né? Porque ela, né, falava tanto mal dele, só via miséria nele, né? Então, assim é com a gente também. Jesus fala assim, obedece, né? Viva na ordem, né? E que eu mesmo, né? Você vê que é ele mesmo que vai na mente das pessoas ao nosso redor, né? E acalma, né? Acalma elas. Então, assim, antes, no início, o meu esposo só via também maldade em mim, né? Só maldade, 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 maldade em tudo, né? Mas depois, Jesus, ele vendo a diferença, né? Ele vendo os frutos, ele vendo a mudança real dentro de mim, que eu realmente não estava só falando por falar aquilo, mas que eu estava realmente buscando viver aquilo, né? Então, assim, ele começou, teve uma vez que ele falou assim comigo, não, Ruth, eu reconheço. Eu confesso para você que eu não me identifico, não vou dizer que eu vou também falar para você que a partir de hoje eu também quero seguir, mas eu reconheço que você mudou, eu reconheço o quanto que está mudando a sua vida, eu reconheço que você está uma pessoa assim, muito diferente do que era antes. Então, assim, Jesus, ele vai anestesiando a nossa volta, entendeu? Ele vai anestesiando a pessoa vai ficando assim, como assim, uma serenidade, sabe? Vai vendo também que não é que acabou o casamento que eu tô na divina vontade, que acabou a vida. Ao contrário, porque a vida, como foi falado, a vida espiritual não anula a vida natural. Jesus nunca, ao contrário, Jesus falou, sempre deixou a gente muito consciente disso, da ordem, né? E quando a gente queria ficar muito eufórico, né? E muito pro espiritual, o que que ele fazia? Ele permitia situações, alguém brigar, situações para acalmar, porque essa vida é uma serenidade, e a serenidade é esse equilíbrio de você viver na ordem, fazer suas obrigações e ao mesmo tempo, né, dar toda a atenção para Deus. Então a gente vive a vida natural e a vida infusa, né? Nós não somos gnósticos, né, como os gnósticos só vê de forma sobrenatural as coisas e fica lá nas alturas das alturas do infinito e além. Não, né? A gente tem os pés no chão, né? Mas assim, com aquela consciência de que tudo que nós estamos fazendo, né, é por Deus, se move por Deus. Não se move dependendo de avaliação humana, né? Por isso que Jesus pede pra gente desapegar das criaturas, que a gente não vai viver pelo humano, né? Vai viver pelo que Deus pensa, pelo que a gente sabe de Deus, que Ele sabe de nós. Mas o que a gente sabe de Deus? Que Ele quer que a gente seja ordenado, equilibrado, né? Correto
no que a gente faz. E quando a gente começa a se corrigir, as pessoas ao nosso redor vão ficando calmas, não vão ficar brigando com a gente. Elas vão ver assim, eu tenho mais é que respeitar o que ela tá fazendo, porque ela realmente vive aquilo que ela tá falando, porque ela tá mudando, ela tá realmente obedecendo tudo o que ela tá falando lá e gravando o áudio e tá falando, e eu vejo que ela tá fazendo isso mesmo. Então eu tenho que mais é que respeitar, né? Eu não devia estar fazendo também, né? Tipo assim. Então, ao nosso redor, ao contrário, né? A divina vontade, ela é paz e é felicidade. E essa felicidade, as pessoas participam. Como foi falado aqui no céu, todos vão participar. Eu fiquei emocionada, né? Com essas coisas que foram faladas, né? E fico pensando assim, que já começa dentro da nossa casa, né? A conversa com o nosso esposo vai ficando em paz, né? De uma pessoa, às vezes, ignorante, né? Que tinha uma ignorância tão grande, né? De uma pessoa, assim, estúpida, às vezes. Vai ficando a pessoa, assim, mais tranquila, mais serena, perdoa, sabe? Aprende a perdoar, a não levar as situações tão a sério, tão, assim, né? Naquela coisa, assim, do 880, sabe? Vai ficando, assim... Ou seja, a gente vai perdendo a nossa... como que fala? Tem um trecho do livro do céu que fala isso, que quem vive na divina vontade vai perder na sua personalidade, na sua sensibilidade humana, né? E vai tendo o temperamento de Jesus, perde o seu temperamento e vai tendo de Jesus. Então, olha o temperamento de Jesus numa situação, né? O Pedro quase explodindo, bravo, né? E a parte humana mesmo dele, sentindo aquilo ali, o humano dele, né? Humano, sentindo aquela raiva, sentindo aquele, né, mal-estar, aquela situação, até com aquela vingança, né? Ah, ela é mal agradecida, não merece, não, né? Então, ele media as pessoas assim, pelo que ele via muito externamente também delas, né? E Jesus, não é assim. Eu vim para salvar, eu vim para ter paciência, eu vim para perdoar. A gente também tem que entender, né, Jesus, assim, na redenção ali. Ele estava vindo para redimir, é o ato da divina vontade que Deus, né, conduziu, né, mandou ele justamente para redimir a humanidade. Então, é perdoar, 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 ter paciência, 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 paciência. Então, ele ensinou isso para os apóstolos também, porque afinal, o que os apóstolos iam depois passar para frente? Tudo que eles observaram de Jesus. Então, imagina quantas almas o Pedro atenderia nessa situação depois de Jesus. Quantas pessoas o Pedro teria que ter tanta paciência que ele encontrar na mesma situação, né? Então, aquelas coisas que eles estavam vendo era para aprender de Jesus, porque eles não iam passar por coisas diferentes, não. Ao contrário. Ele até falou assim, né? Vocês farão coisas maiores do que eu, ou seja, vocês vão ter mais coisas ainda, mais situações dessa do que eu ainda. Então, aprenda, presta atenção, aprenda de mim, né? É a mesma coisa com a gente, não é? Aí ele continua a sua humanidade em nós, então as situações acontecem, né? E aconteceu a divina vontade. E aí, como devemos agir? Precisamos conhecer Jesus. Afinal, para agir como ele, precisa ser ele mesmo em nós. Mas para canalizar Jesus, essas palavras dele têm que entrar na nossa alma e a gente viver na prática isso, né? Essas verdades aprendidas precisam ser vividas. Então é o que Jesus ensina para nós, não é? Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para a minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, eu vou fazer a meditação do estudo 55, o Evangelho como foi revelado por Maria Valtorta, né? A segunda parte da meditação. Então, no segundo texto lido, vai estar falando do momento, né, em que Jesus, ele ali já estava tendo um arrependimento, né? Mostra que estava tendo um arrependimento do Mateus. O Mateus já estava, assim, querendo, assim, saber, se redimir, né? Diante de tudo que ele vivia,
o contexto que ele vivia e tudo, né, de injustiça, de roubo, né, de se aproveitar das pessoas, de perjúria, né, e ali estava já mostrando sinais, né, de alguém que está querendo resolver, né, de alguém que está querendo mudança, uma conversão verdadeira estava aparecendo ali. Jesus não perde nada, né, porque ele veio para as almas, né, então ele estava atento a todos os sinais de manifestação, de conversão, de mudança, né? Porque ele veio para resgatar todo mundo, né? Todas as ovelhas, né? E ali ele era essa ovelha perdida também, querendo voltar, né? E Jesus, ao receber o valor, ele foi lá e foi dividir, foi dar tudo para os pobres, né? E é muito interessante, porque Jesus é justo, né? Ele dividia conforme, igual tinha o caso da mulher que tinha muitos filhos. Então ela precisava de um valor maior. Então, assim, na divisão dos bens, assim, para mostrar também a justiça, sabe? Que cada um tem aquilo que precisa, não querer mais que outros e deixar para quem precisa mais, né? E ali Jesus fazendo aquela divisão ali, eu achei interessante, né? Quando Jesus ele chega para a mulher e dá um conselho para ela também, né? Para ela educar os filhos na fé, no bem, né? Ou seja, nos valores verdadeiros. Ela já dá esse conselho. Por quê? Porque não é uma pessoa, por ser pobre, dar desculpa assim para Deus. Ah, é por causa da pobreza que a gente vive, eu não pude é, levar os meus filhos para a igreja, eu não pude pôr meus filhos na catequese. Os meus filhos são assim, né, por causa da minha pobreza, por causa da minha dificuldade. Isso não é justificativa para você justificar o ser humano e falar assim: fulano é moralmente errado porque não teve as mesmas condições que ciclano. Mas os pais são tudo o que eles precisavam naquele momento, a referência de valor. Então, é como se Jesus falasse, seja a mãe dos seus filhos, né? Dê para eles o valor maior. Não é só o valor material, não é só você ser a mãe que tenha tudo para prover para os seus filhos materialmente. Mas o principal não é isso, é para educar os filhos na fé, nos valores, né? Seja uma boa mãe, né? Então, esse conselho de Jesus é o que ele pensa para qualquer família, né? O que ele pensa em relação aos pais, né? Que os pais precisam endireitar os filhos, precisa conduzir os filhos no caminho, ensinar as coisas certas para os filhos, passar os valores. Não pode pensar assim, ah, deixa para a sociedade, deixa para a escola, né? Não, não, se você não tomar conta, alguém vai tomar, né? Como já foi falado em um estudo, mas vai tomar do jeito errado. Vai tomar conta do jeito errado. Vai ensinar contra valores, ou vai ensinar do jeito errado, né? E a criança, né, não tem coisa melhor do que ela receber essa referência dentro de casa, né? Com os pais, né? Então é muito sério isso. E isso é agir com retidão, isso é ser íntegro, né? Isso é integridade também. Isso é integridade, né? Porque Deus olha tudo. Todas as coisas ele olha para você ver, né? Essa justiça dele em dividir os bens mostra também essa justiça em pesar cada coisa, né? Em ver cada situação. E aí, né? Aí eu achei interessante também quando Jesus conta pro povo de Israel a historinha que é uma historinha verdadeira, né? Que é exatamente o que vão fazer, como que o povo de Israel vai receber Jesus, o que vão fazer, né? Com essa pessoa que veio para o bem, né? Como ele conta ali da história do cavalo, né? O cavalo ingrato, né? E que o pessoal julgou a situação? Como o pessoal pesou? Pesou com justiça, falou, não, esse cavalo precisa morrer, merece a morte esse cavalo, né? Mas é interessante, né? Porque o que aconteceu então? Ótimo, vocês julgaram que merece a morte, mas o Senhor deu a morte eterna para cada um de nós. Ele pesou a gente conforme a gente mesmo pesa? Não. A matemática dele foi outra. Ele falou assim, então se precisa dar, se é um pecado, se o pecado de Israel, se o pecado do povo é digno de morte, então eu mesmo vou ser o pagador dessa pena, né? Essa pena vai cair sobre mim. Sobre um vai cair a pena que deveria pesar sobre todos. E é o que aconteceu com Jesus. Porque era um pecado digno de morte. Então ele assumiu a morte sobre ele para nos dar a vida.
Então foi incrível o que Deus fez por nós, né? O ser humano mesmo falou, não, nós temos é que morrer mesmo. Foi a mesma coisa que quando perguntou para o Davi, né? Que o profeta foi até o Davi e fez uma pergunta para ele, né? Olha, em relação ao pecado de Davi. Só que não falou na hora diretamente para o Davi. Usou tipo uma parábola para contar de um homem que tinha muitas ovelhas, mas ficou de olho na do amigo, que só tinha uma, né? E matou o amigo para ficar com a ovelha dele, ou seja, para contar do pecado do adultério do Davi. E o Davi mesmo julgou a situação, porque ele falou que o que esse homem merece, né? Essa pessoa que cometeu esse pecado. Aí o Davi falou morte, claro que ele tem que morrer, tem que pagar por tudo que ele fez, né? Então, assim, mesmo, né? E Davi não pagou, assim, ele teve os castigos dele, mas é como se eu diminuísse a cruz dele, né? O Senhor aceitou, aí ele se converteu, ele mudou, ele ficou contrito de coração, sentiu a dor daquele pecado, né? Sentiu, e Deus teve misericórdia, né? Para você ver como que Deus é. Nós é que às vezes somos mais duros conosco mesmo ou com os outros, né? Mas o Senhor não quis nos anular, não quis nos destruir. Ele não quis, seria como para ele negar a si mesmo. Ele não quis destruir o que ele criou, ele não quis nos perder. Então, ele próprio deu a vida para o nosso resgate, né? Um justo, um puro, deu a vida para que a gente tivesse vida. E aí, né, quando eu terminei de ouvir isso tudo ontem, tava pensando em tudo isso, né? Falei, meu Deus do céu, como que pode, né? O senhor tá contando. Só estava contando aquela parábola ali e aquilo é o que vai acontecer, né? E contando, e os próprios homens dizendo, a gente é digno de morte. Aí eu lembrei de um estudo em que estava falando sobre isso, que se a gente não é, é errado uma pessoa virar e falar assim, é, eu sou, eu sou castigado pelos meus pecados, né? Que a pessoa fala assim, essa palavra, acho que é a palavra castigado mesmo, né? É, eu sou castigado. É castigada a palavra ou é outra? Eu tô pagando pelos meus pecados, alguma coisa assim. Que na verdade a gente não sofre a pena, né? Se a gente pesasse sobre nós exatamente o que significa o nosso pecado, a gente seria destruído. A gente não poderia pagar essa conta. A gente não podia pagar essa conta. Entende? Então, na verdade, a gente sofre os sofrimentos, né, que o Senhor manda, são expiações das faltas, né, das penas, né, por causa da desordem que causa o pecado. Mas ele em si, na dimensão que ele é mesmo, quem assumiu a culpa, né, sobre si foi Jesus, que assumiu, né, e nele está o perdão para todos. Então, assim, a gente não, se a gente pagasse exatamente, como que Deus foi misericordioso conosco? Se a gente pagasse exatamente em cima do que significa aos olhos de Deus as nossas faltas, meu Deus, para você ver, né? E a gente era incapaz. E Jesus veio assumir isso para que hoje a gente não viva na graça, não viva mais sobre essas culpas. Então, é ridículo o homem continuar pecando, é ridículo o homem viver na culpa. Depois de tudo que Jesus fez, entende? É ridículo me continuar assim. Então você vê que não é por falta de perdão de Deus, é por perversidade do ser humano em insistir, em não se converter verdadeiramente, como está sendo falado no estudo, que é a conversão sincera e verdadeira de mudança de caminho, de você não fazer o que fazia antes. É uma mudança que provoca em você de uma situação de não integridade, você passa a viver integridade. Então, igual o Mateus, as mudanças já começou. Tem gente que acha que Jesus só passou por Mateus falando assim, vem, segue-me. Aí o Mateus lá, cheio de situação errada, né? Cheio de coisas. Ele teve que ordenar a vida dele. Ele teve que reparar, né? Talvez ele não pagou todo mundo o que ele tirou, não bateu de casa em casa e devolveu o que ele pediu juros, né? Em cima. Mas como ele foi reparar isso, né? A partir do momento que doou aquele dinheiro lá e que Jesus passou para as pessoas necessitadas. Já era uma forma de reparação, de mudança, né?
Então, assim, mas ele teve que mudar de vida, ele não voltou mais a ser como ele era antes, né? E ele aguentou tudo também, porque tinha uma má fama. Quem era cobrador de imposto era odiado. E ele teve que aguentar. Imagina quantas caras feias, duras, falando: o que esse homem tá fazendo com o senhor, mestre? O que esse pecador, né, tá fazendo do seu lado? Ele aguentou essas humilhações, tudo serviu para espiar, né? A Madalena também passou por isso, aguentando as humilhações, porque quase a cidade toda conhecia ela, né? Era prostituta famosa, né? A maioria dos homens conhecia ela. Então, olha a situação. E ela teve que aguentar tudo aquilo. E ela via os olhares. E ela sofreu com aquilo, mas era necessário. Jesus falou isso na Voltorta. É necessário ela passar por isso, né? Entende? E faz parte da purificação, entendeu? Então, assim também era a vida do Mateus, assim a vida de todos que ele chamou, né? Todos precisaram, assim, viver essa mudança. Então, assim, é sério seguir Jesus, sabe? Não é só andar com ele do lado e de boa e eu continuar com a minha vida. Não é assim, né? E seguir mesmo não é só andar com pés, com os passos. É de coração, é de alma, é de intenção. É você querer realmente fazer aquilo que agrada a ele, deixar o que desagrada, né? Então, é muito sério. E naquele momento, né, que Jesus estava distribuindo ali os bens, né? E veio aquele homem sem vergonha, mentiroso, né? E tentando ainda armar para Jesus, né? Mostrar que ele não é tão justo assim, né? Tentar arrumar confusão, né? Para se sair, para se safar, né? É um famoso espertinho, né? Que tenta se aproveitar, né? E sair como tirando vantagem, né? Mas Jesus, ninguém engana Jesus, né? Ninguém engana o Senhor. E foi muito importante ele conhecer ele mesmo, né? Ele olhar para ele mesmo e ver. Até que enfim, né? Alguém pôs ele no lugar dele, né? Ele ter esse momento dele se ver, dele ver o seu pecado, dele ver o que está errado, sabe? E saiu de lá humilhado, né? Como foi falado, não é que Jesus queria humilhar ele, que Jesus queria humilhar na frente de todo mundo. Ele mesmo provocou a situação. Você vê que Jesus é difícil para Jesus falar também, mas é necessário, né? Como Jesus estava explicando, é importante a gente falar, mas falar com caridade. Não é bom gosto, né? Que a gente tem de não, mas é por caridade, é caridade falar, né? É caridade aconselhar, é caridade, né? Então, assim, naquele momento esse homem provocou a situação, ele que veio. Então, as situações vêm até nós. Não é a gente que procura, né? Não é Jesus que foi procurar, né? É ele que veio até ele, né? Então era o momento, é a vontade divina que proporcionou aquela oportunidade, aquela situação, não é? Nada que Jesus falou para aquela pessoa ali não é em vão, isso se repete tanto. Quantas pessoas vivem assim, né? E se escondendo atrás de ternos, se escondendo atrás de títulos, né? E vivendo nesse auto-engano, aquele homem estava no auto-engano. Quantos vivem no auto-engano, né? É aquilo que eu também meditei lá no congresso, né? Com a Jazarias estava falando das pessoas que com reflexões mentirosas, né? Vivem erradas, né? Vivem no auto-engano. Pessoas assim que elas fazem compromisso com errado. Ah, mas não tem nada a ver isso. Tanta gente faz isso. Ah, mas não tem nada a ver isso. Tanta gente faz isso, né? Tanta gente, né? Qual que é o problema, né? Qual que é o problema? Quantas e quantas pessoas também estão fazendo isso, né? Eu só sou mais uma, né? Situações assim acontecem. É o auto-engano. É o auto-engano, né? A pessoa vive uma duplicidade. Pessoas que tiram, pegam o que não precisa, como foi falado da usura, né? São corrupções também. Porque tem pessoas que falam assim, mas os políticos roubam de nós. Qual que é o problema meu de pegar um pouco para mim? Mas não é seu. Não é seu. Esse é o problema. Não foi te dado, não foi você que conquistou, não é? Não é seu. Deixa para quem precisa. Então, quantas mini corrupções as pessoas vivem no auto-engano dizendo, ah, nada a ver isso. Achando que Deus não pesa essas coisas, que Deus não vê essas coisas, mas como ele deixou bem claro, ele vê. Então,
São as mentirinhas, as desculpas, como o Anjo Osarias falou, que até os bons cristãos inventam, né, para si, né? Mas está errado, né? Está errado. Então isso é muito sério. E uma coisa que Jesus pediu, sempre falou conosco, desde quando a gente entrou assim, sabe? Viver na integridade, em tudo, né? Se não tem uma situação que está em desordem, precisa corrigir. E assim, outra coisa que Jesus pesava, né? É se a gente obedecia o que era pedido. Aquilo mesmo. Que a gente ia no atendimento, Jesus dizia, olha, precisa mudar isso. Então, ai, a gente achar, não é bem assim, não. Ah, isso aqui é a interpretação da pessoa que está me falando. Ela não entende minhas dificuldades. Não é bem assim, não. Isso é auto-engano. É Jesus falando. Então, uma das coisas que muda, que define muito esse processo, e até mesmo o processo assim da pessoa acelerar na purificação ou não, é se ela leva em conta as palavras de Jesus. Porque se ela vive no auto-engano e dizendo, ah, isso eu dou crédito, para isso eu não dou, vamos dizer assim, ela fica paralisada, não caminha. O caminhar depende também disso, sabe? Do quanto você leva a sério, do quanto você realmente leva a sério e põe na sua vida. E isso é verdade. Isso é verdade. Eu precisei de corrigir coisa demais. Muita coisa que estava errada. Né? Igual o Mateus precisando reparar na vida dele lá, né? Pois é. Muitas coisinhas que a gente acha que Jesus não olha e Jesus entra em tudo. Ele fez isso comigo. Em todas as situações, na sua vida familiar, né? Na sua vida com seu esposo, né? No caso do marido, né? Com a esposa, no caso dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, né? Na sua vida profissional, a sua vida na paróquia, a sua vida em todo lugar, porque ele quer viver na sua vida, a sua vida é importante. Você é o campo para ele. Esse campo, às vezes, campo todo bagunçado, desalinhado, sujo, complicado, cheio de bagunça. Então, como que ele vai virar e falar, não, só vem para a vontade divina e não importa mais nada? Não, tem que resolver as coisas que te deixam amarrado, sabe? É como se a gente ficasse amarrado em pendências. E essas pendências é importante resolver, porque é ordem, porque não é a divina vontade. Ah, não, não importa o que eu vivo aqui. Eu posso estar na desordem, o que importa é espiritual. Não, não acontece nada. Porque é nessa vida, a ordem, a situação que você vive, o estado de vida que você está, né? O contexto que você vive é a divina vontade. E se está desordenado lá, não tem vida na divina vontade, não tem equilíbrio. Então isso é muito sério. Então é muito sério isso. E é exatamente o que o Senhor trabalha conosco, a integridade. Como que eu vou falar que estou vivendo o livro do céu na minha vida, se a minha vida não tem nada a ver com o livro do céu? Vai ficar só na meditação e na vida. E não é só o entendimento, o conhecimento que você tem, o entendimento que você tem dessas verdades, não é só isso. Ah, ela gravou um áudio. Ela partilhou o livro do céu, ótimo. Não, mas e na sua vida? Como que tá essas verdades lá na prática? Entende que penetrar nos escritos não é só entendimento, é quando isso está na sua vida, é quando você vê isso na sua vida, quando isso é aplicado na vida. Penetrar, o entendimento maior você vai ter na prática. As luzes mesmo, o amor, né? O segredo, vamos dizer assim, penetrar nisso é quando você está na sua vida, porque quando você for falar disso, você vai falar com segurança. Você não vai falar com segurança, com propriedade, com autoridade, se na sua vida você fala, não estou vendo nada disso que está sendo falado aqui. Nada disso que Jesus está falando para Luísa. Ah, eu ouvi fulano de tal falar, não, fiquei feliz pelo fulano de tal, mas na minha vida, não, então, entende? Que a assimilação do conteúdo envolve duas coisas, é o entendimento, é o estudo, mas também a prática. Que a gente não vive de teoria.
Então, onde que essa prática vai entrar? No contexto que Deus te colocou. Se esse contexto estiver desordenado, como que isso vai... Entendeu? Como que tudo... que os conteúdos... Porque nós estamos no cercado da vontade divina. Então, o que a gente está assimilando de entendimento aqui é para ser vivido. Vai acontecer, não, é batata, né? A gente vive cercado por isso, né? Então, na sua vida, onde você for, com quem você encontrar, os acontecimentos são para essas verdades serem encarnalizadas dentro de você. Mas não vai, isso não vai acontecer. Se você só ficar vendo a vida do outro, é para iluminar você, para entender a sua. Às vezes a gente nem pensa no que acontece direito com a gente, não entende. Quantas vezes aconteceu assim, de eu ver o exemplo do outro, falando, nossa, isso acontece comigo também. Aí a ficha caiu, entende? Então serve de luz para você, mas é para levar para a vida. Por isso que o senhor sempre falou isso, essa palavra acho que ficava sempre na minha cabeça. Integridade, integridade. Integridade com o que você também fala que vive. Você não vai sair aqui enganando ninguém, falando que não vive. O que você não entende ainda, você vai falar que não entende. O que você já está entendendo e conseguindo viver, você vai falar. Nada mais que isso. Ele não quer que você fantasie nada, não quer que você imagine nada. Ele quer que você olhe para a realidade. É nessa realidade que ele vai atuar. É nessa realidade que ele quer que você também veja ele. E não quer que você crie coisa na cabeça. Não viva no auto-engano, não viva de imaginação, porque a vida na divina vontade é real. É pé no chão, é dentro da sua vida natural, o extraordinário, o entendimento. Infuso, porque é muito a sua alma e Deus, porque você tem que ter também uma questão de equilíbrio, que às vezes você fica tão feliz por essas verdades, mas você não vai sair aí enfiando a goela abaixo das pessoas, ou ficando também assim, descontrolado, né? E aí as pessoas ficando até bravas ao seu redor, né? Nossa, essa pessoa agora só pensa nisso, a pessoa só fala disso, não faz mais nada da vida, né? Não escuta mais ninguém, não. Você vai entender. Porque tem que ter uma honra, sabe? Você mesmo tem que guardar esse tesouro, você esse campo onde Deus está guardando. E você tem que ter esse zelo por essas verdades. Então, por exemplo, se eu não sou uma esposa íntegra, se eu não sou uma esposa ordenada, eu estou humilhando a vontade divina. Meu esposo vai olhar e falar assim: o que é isso? Que ela tá lendo aí que ela só pensa nisso e não faz mais nada da vida? Não faz nada, né? Tá pior, né? Tipo assim. Eu não vou estar dando um testemunho, não, ele não entende. Eu tenho que ignorar tudo que pensa, porque o que importa é eu e Deus. Eu estou desonrando a vontade de Deus e ele nem permite ter o dom, né? Permite assim ficar num estado de desejar. Por quê? Porque ele é zeloso por esse dom. Entende? Que precisa de um processo de ordem para você saber como ministrar isso de uma forma que você não desonre a vontade divina. Então você não vai sair falando tudo para todo mundo, ainda mais para alguém que vai até escarnecer. Você não vai falar para todo mundo assim. Você tem um lugar para você falar para quem está estudando, que vai entender o que a gente partilha aqui, né? E com as outras pessoas é aquilo que te acontece. São situações assim, igual chegou para Jesus aquele senhor, né, enganoso, e aconteceu aquela situação ali. Então você vai falar dentro das oportunidades uma coisa ou outra, mas você não vai sair por aí querendo, né? Ah, vou ligar para fulano de tal agora e contar tudo. Não vai adiantar, não é desse jeito, porque Deus vai querer ver essa honra. Você tem que ter essa integridade, esse zelo com a vontade divina, né? É equilíbrio e ordem. Ser uma pessoa equilibrada é muito importante, porque a vontade divina não veio para te tirar do equilíbrio. A vontade divina não produz loucura, né? Ao contrário, a pessoa que vive na divina vontade é mais lúcida do que as outras, está mais funcional, vamos dizer assim, está com o cérebro mais funcional, está com a cabeça mais, com a inteligência mais organizada, mais trabalhando, mais firme, mais estável, porque a divina vontade é estabilidade emocional, estabilidade no que você vive. Você é uma pessoa ordenada, você é uma pessoa estável, que o seu marido olha e fala, nossa, essa minha esposa realmente é um apoio. Ela não é uma louca, né? Que hora faz uma coisa, hora faz outra, né? Hora, sei lá, me larga e me deixa precisando dela, né? Não cumpre o que fala, bagunçada, doida, né? Não. Entende? Que tem uma instabilidade aí, que a divina vontade é uma instabilidade. Então Jesus vai nos formando para essa integridade,
né? De você ser coerente. Coerente com o que você vive, com o que você fala, né? E você não vai... Você sabe que é um tesouro maravilhoso, mas que as pessoas ainda não estão abertas. Então, você não vai sair por aí também tratando de qualquer forma. Por causa do zelo que vai ter em você por Deus. Isso não é covardia. Covardia é sair tratando de qualquer jeito isso, né? E não respeitar a liberdade das outras pessoas ao seu redor. Que Deus vai olhar isso, Ele não vai querer que você saia desrespeitando a liberdade de ninguém, impondo nada pra ninguém. Pra quem não quer ouvir, pra quem não entende. Entende? Ah, Ruth, mas a gente não aguenta não falar. Então vem falar aqui, vem fazer vídeo, né? Vem transbordar aqui, vem contar aqui, vem falar com aqueles que também estão precisando da sua partilha, precisando daquilo que Jesus está falando com você, né? Então é muito sério. Então a gente vive com o pé no chão, entende? É um pé no chão. Você voa na divina vontade, voa, né? Porque você está lá no universo divino, você é divino. Mas pé no chão, assim, na ordem, no natural, vivendo a sua vida de forma ordenada. Porque, igual tá falando isso tudo, não é que você vai falar agora eu sou uma filha da divina vontade, então, pra que ir pra missa no domingo? Ah, se me chamarem para me pedir um favor lá para ler lá na igreja, não. Não, tem mais o que fazer, mais importante, né? É que eu já tô garantida, porque eu tô na divina vontade, então as outras coisas, opa, a gente nunca pensa na gente, a gente nunca contabiliza nada. Isso já foi falado em um estudo. Que a gente não, se a gente acha que está fazendo alguma coisa, nós estamos fazendo, é perigoso. Chegar diante de Jesus e falar assim, Jesus, mas eu fiz isso pro Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, você não fez nada, tudo era ato meu. A gente vive para Deus. Então, a gente não vai desligar do que está acontecendo, da realidade, né? Ao contrário, a gente vive. Aí que a gente vive mesmo na santidade, né? Ah, Ruth, mas é santidade divina, é santidade. Não, mas passou pela santidade humana para chegar na divina, não é? Então, passou pelo caminho da virtude, mas a gente não ficou agarrado nisso para passar para a vida divina. Pois é, mas você é firme, você se mantém em pé no chão, você se mantém o caminho de conversão diária, você tem a consciência da responsabilidade que você tem de viver cada dia, agradando a Deus, de não pisar na bola, de não ir voltar para o ser humano, né? Para sua vontade humana, entendeu? É muito sério. E é isso que o Senhor vai olhar. É todos os dias negar a si mesmo, não é só um dia uma mágica e acabou. A minha vontade humana nunca mais vai falar comigo. Não é assim. É que todos os dias você renova o seu compromisso, né, de fazer só a vontade de Deus, de ter atenção só para Deus. Mas para isso, justamente porque você, ao contrário, vai aumentar mais ainda a sua atenção. Porque como você vai querer não desagradar a Deus, não fazer nenhum ato da sua vontade humana, então as situações da sua vida você vai ficar atento para não desagradar a Deus. Ao contrário, você vive mais ainda preocupado, olha, você chegou para mim, é aquela situação ali, é da vontade de Deus que eu vá? A hora é da vontade de Deus, então eu vou. Você não quer desobedecer, né? Você não quer sair da ordem. Você não quer desagradar a Deus. E você não, nossa, você desconfia você não desconfia de Deus nunca, mas de você desconfia. Você nunca vai se sentir melhor do que ninguém. Eu nunca vai ficar com aquele sentimento assim, por mais que tenha as promessas de Deus, mas você não vai ficar se enchendo, sabe? Tipo assim, ah, eu tô garantida, não vai acontecer nada comigo, né? Não é assim. Não, você tem aquele zelo, porque você tem consciência de que Deus vive todos os dias em você e você não quer deixar ele triste, você sabe as coisas que deixam ele triste. Então você não quer deixar ele triste, então você guarda esse tesouro como a mãe de Jesus mesmo, que está sempre cuidando do bebezinho. Bebê você não cuida um dia só, é todo dia, não é? Pois é, você tem essa consciência de não querer perder Jesus em nenhum momento, então você não quer fazer nada. As coisas mais simples que existem, não é que você vive escrupuloso, não, né? Mas é um amor por Jesus, não é um amor próprio, né? É por Ele, é um zelo por Ele. Então as coisas mais simples, mas você está sempre com o olhar atento nelas. Porque Jesus, olha, como a Aline estava falando, daquelas situações simples, parece boba, mas não é. Não é boba. Se você for, porque quanto mais você conhece Deus, entra em Deus, aprofunda em Deus,
mais você vê como essas coisas são sérias. Então, naquele momento ali, né, que o esposo dela falou sobre pagar baratinho, né, sem que não precisava pagar comida barata, essas coisas eu considero. Ele vai olhar o que ela entende, o que ela falou para ele ali foi muito importante, o que ela entendeu é muito importante. Então, ele quer saber o que você está entendendo, ele quer saber, né, se você entende como ele vê as coisas e como você considera ele na sua vida mesmo real. Então, as coisas, das coisas mais simples às grandes, tudo, tudo. Você não quer em nenhum momento sair dessa integridade, não é? Sair desse cerco de amor e de proteção de Deus, né? Então é muito sério. Então a honestidade e integridade é muito importante, né? O auto-engano é um perigo demais a pessoa roubar e se justificar, né? Que é aquela famosa desculpa, mas todo mundo faz assim. Não, você não é todo mundo. Deus vai olhar cada um de uma forma individual. O que você vai fazer a respeito? Ah, mas eu fiz isso porque fulano fez. Não, mas e você? O que você decidiu fazer, né? Ah, bom, você não vai, ele não vai te pesar pela escolha do fulano de tal. Ele vai olhar o ser humano, cada um no seu juízo particular, e cada um. E sobre o juízo particular, uma coisa que Jesus estava me falando é que eu estava pensando, né, nessa parábola do cavalo, que ele falou do cavalo e tal, do que fizeram com Jesus, né? Do que eles fizeram com Jesus e tal. Povo de Israel, e tava pensando, né? Falei assim, nossa, Senhor, mas o Senhor veio e morreu no nosso lugar, né? Tipo assim, né? O que era pra cair sobre nós, caiu sobre ti, né? E aí falou assim que muitas pessoas chegam até ele e um grande problema é as pessoas não acreditar que é simples. Que é tão simples assim. A pessoa, quando esse eu falo, mostra pra ela, eu te perdoo, eu já derramei meu sangue por você. A pessoa fala, não, não pode ser tão simples assim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ela prefere ficar com aquela dureza. E é difícil, porque Jesus fala, não, mas eu fiz, eu te perdoo, apesar de tudo isso, eu te perdoo e tal. Mas a pessoa fica, não, não pode ser tão simples assim, não pode ser tão simples assim. Ela quer um jugo que ela não pode carregar. Ela própria se culpa demais. Isso é um problema. E me falando, né, dessa realidade, eu falei assim, meu Deus, isso aí é complicado. Aceitar o jeito de Deus agir, sabe? Eu não sou. Esse é o problema. Muita gente, né? Mas eu não sou digno, você não é mesmo, né? Mas eu dei a vida por você. E agora, você vai querer ou não? Mas dá pra consertar? Dá. Você vai pro purgatório, vai aprender lá, mas dá pra consertar. Dá. Eu te perdoo. Aí às vezes a pessoa fala, não pode ser tão simples assim. Uma desconfiança, sabe? Isso não pode acontecer, gente. Aí eu tô falando assim, Jesus, tem gente que é muito pedestal, né? Não desce do pedestal. O seu jeito de amar parece que constrange a pessoa, mas não um constrangimento assim que faz ela, nossa, como Deus me ama. Meu Deus, como que eu sou especial para Deus, que não quer me perder mesmo. Meu Deus, como que pode um Deus ser tão bom assim? Eu mesmo me condenaria, mas Ele não me condena. Ele não me trata conforme eu mesmo meço, né? Como Ele é bom, né? Só que às vezes a pessoa não desce do pedestal, não pode ser. Não, Senhor, não é justo. Eu sou isso, eu sou aquilo. E esse é um problema grande. Pessoas orgulhosas demais. E acho que isso é humildade. Não é. Não é. O humilde vai ficar constrangido por esse amor. Vai ver que realmente não fez por merecer, mas vai aceitar. Vai falar, nossa, eu não sabia que o senhor era tão bom assim. Meu Deus do céu. Quando eu ouvi lá falar que o senhor é bom, eu não imaginava que é nessa dimensão tão grande. Como que o senhor é bom, né? Apesar de mim, apesar de tudo que eu fiz, entendeu? A pessoa vai ficar grata demais. O amor de Deus vai constranger ela, né? No sentido assim dela ver, nossa, como que eu pensava errado de Deus? Por que que eu não aproveitei, não conheci esse homem tão maravilhoso? Mas agora eu não vou perder essa oportunidade. Sabe, é um amor que constrange nesse sentido, mas tem pessoas que ficam constrangidas de outras formas, né? E fica constrangida ao ponto de falar, de endurecer.
Não, não pode ser assim. Não tem jeito pra mim. Eu falei, nossa Senhor, igual Judas, né? Só cercou de amor até o final. Mas ele preferiu ele se pesar, ele se ver, né? E ele próprio dar a sua sentença. E a sentença que o Senhor estava dando era outra. O Senhor queria perdoar, né? Mas ele preferiu, não pode ser simples assim. Não pode ser desse jeito. Sei lá, né? Não gostei desse Deus. Não gostei desse jeito de Deus pensar. Prefiro pensar do meu jeito, olho por olho, dente por dente. Então eu tenho que mais que. Não pode, gente. Isso é muito sério. Aí na hora que Jesus estava falando isso, eu já estava rezando por essas pessoas, já entregando todos os seres humanos, né? Pedindo essas luzes chegar na mente dessas pessoas, né? Descerem do pedestal, né? Já pedindo a Jesus, já entregando todo mundo que estava naquele momento no seu juízo particular também, já entregando e já rezando, né? Essa intenção, quando Jesus falou isso, é muito sério. Então, assim, continuando o estudo, né? Que também está falando sobre essa questão, né? Do auto-engano, né? Da pessoa roubada, da pessoa, né? Tá falando sobre o exemplo do meio político, né? Do meio político, assim, tal. E quantas pessoas, né? É, entra por esse meio, né? E vê os outros roubando e começa a roubar também, não é? Ou quantas pessoas, né? Se decepcionam, e isso também é bom, né? Que eu tava ouvindo falar, né? Que às vezes Deus permite a pessoa fazer uma experiência, né? De entrar na política, mas para depois ela fazer um bem e depois ver, olha, agora para mim não dá, deixa para outra pessoa tentar, né? Que não é para ter uma democracia verdadeira, não é para uma pessoa ficar e só ficar e segurar o cargo e não deixar outros, né? Infelizmente isso não é o que acontece, esse é o ideal, né? Mas a realidade é outra. A realidade é que essas pessoas não largam o osso, né? E para manter o osso, elas bajulam as pessoas, dá coisas para as pessoas, né? Fazem favores para conseguir voto, compra as pessoas, né? Para manter ali, né? Ainda mais em cidades pequenas como a minha cidade, Birité aqui, são os mesmos políticos de sempre, né? E que conseguem muito voto. Muito, 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 muito. Aí sobre esse fato de Deus permitir a pessoa fazer uma experiência para ela ver que não é para ela, isso aconteceu com meu irmão. Meu irmão queria entrar na política, né? E se candidatou a vereador e ninguém queria, né? Porque a gente já sabe o que é político. Meu pai foi bem sincero com ele, orientou ele, falou que é complicado para um cristão, né? Nesse meio, porque esse negócio de ter que ficar mentindo e tudo, agir por interesse, né? E meu pai deu todos os conselhos para ele, mas ao mesmo tempo deu a liberdade, porque é aquilo que foi falado até na live, que você não pode só falar não, tipo assim, você não pode ter um contexto de liberdade, tem um contexto que a pessoa precisa cair a ficha, precisa ser assim, ela quebrar a cara, vamos dizer assim, quebrar a cara para depois também ela pra ser bem sincero o arrependimento dela. Ser bem sincero, ela própria fazer essa reflexão sem ter muita essa intervenção de outras pessoas falando o tempo todo. Então, uma coisa que a gente entendeu isso na família, não podemos ficar se metendo. Precisa deixar ele fazer essa experiência. E foi o que aconteceu. Ele fez a experiência de se candidatar, teve o apoio da esposa. A gente também, a gente pegou uns papelzinhos dele, tudo, entregou. Só para ver assim, que a gente não barrou ele de tudo. Deixou ele próprio fazer a experiência, né? E ele teve a decepção de ter pouco voto, de não conseguir. Mas foi importante. Ele vê que é difícil, ele vê que os que ganham são sempre os mesmos. E quando ele vai ver por que que ganhou, os caras ganhou porque já é muito conhecido, né? Já tem muita amizade. E tudo foi firmado por interesse. Pessoas assim que ganham privilégios para votar nesses homens. Mas ele viu que é um meio sujo. Ele próprio percebeu isso. Ele não pôde virar em casa e falar de ninguém, entendeu? Ele não pôde envolver a gente na decepção dele. Ele não pôde virar e falar assim: meu pai não me apoiou, por isso eu me dei mal. Tá vendo, gente? Vocês ficaram tanto dizendo coisas contra mim, por isso que eu me dei mal, não. Ele próprio tirou a conclusão, né? E ele recebeu pouco voto, falou assim, nossa, tudo isso é Deus, porque se ele ganhasse bastante, quase próximo,
Ele poderia pensar, então vou tentar de novo, quase que eu ganhei, então dá certo. Não, mas como ele viu que é muito difícil chegar lá, ele próprio já fez a conclusão dele, e ele próprio falou assim, não, realmente não é para mim, não era o que eu pensava, né? Ele teve decepção com o partido que ele estava se filiando, ele percebeu que tem muita coisa errada, ele precisou fazer essa experiência sozinho, ele precisou viver isso, né? E tirar essa conclusão, tirar da cabeça isso, que estava muito na cabeça dele, que queria isso. Então, assim, tem esse contexto que Deus dá essa liberdade para a pessoa fazer a experiência. Isso aconteceu com meu irmão e foi importante passar por isso, né? A gente foi honesto, né? A gente disse com caridade para ele, né? Mas ao mesmo tempo a gente não ficou pesando, sabe? Forçando, atrapalhando tudo. Ai, não vou pegar nem esse papelzinho e entregar para você, não quero contribuir em nada, não. A gente meio que também deixou ele fazer, né? Essa experiência. Então, ele próprio precisou fazer. Então, aconteceu isso com meu irmão, né? Como Jesus está falando aqui, né? De permitir a pessoa fazer a experiência. Aconteceu isso. E tem essa questão também, né? Falando sobre essa questão de viver ainda na integridade, da paz que você tem de poder olhar no espelho, né? Essa paz que você tem consigo mesmo. Como é bom. E tem um trecho do livro do céu que fala que a obediência coloca a paz entre o homem e Deus. Então, não tem sensação melhor do que você estar em paz com Deus, sabe? Você está em paz, coerente com o que você está vivendo, em todos os sentidos, né? E é justamente pela obediência à vontade de Deus. E essa vontade, essa obediência, é em tudo na sua vida, é nos acontecimentos reais, né? Que Deus vai esperar sua obediência, obedecer também os conselhos que Jesus te dá, as orientações que Jesus te dá, obedecer mesmo, né? Você vai ver só, quando você obedece, dá tudo certo. Quando você segue do jeito que Jesus falou, dá tudo certo. Aí esse trecho acontece mesmo, que a obediência coloca a paz entre o homem e Deus. Foi falado também, né, que Jesus sofre por ver poucas pessoas com desejo de conversão verdadeira, de mudança verdadeira, né? Que a conversão diante de Deus é justiça, né? A ordem, né? Diante de Deus e do próximo. Então, essa integridade diante de Deus e do próximo, né? Você viver na ordem, né? Na verdade. E que Jesus sofre muito ao ver muitos não querendo isso, né? Muitos não vivendo isso de verdade, né? Isso é muito triste. Isso é muito difícil. Então, nós não podemos desonrar o que nós estamos aprendendo, né? A gente vive tudo na ordem, a nossa humanidade, o nosso estado que Deus nos deu, né? A gente não para a nossa vida natural, né? Damos ela para Deus, a gente oferta tudo para Deus usar como Ele quiser, né? Ele usa os elementos da nossa humanidade, tudo que nos acontece. É muito sério, né? Os atos que Ele quer de nós é esses, né? São os pequenos atos mesmo, é os pequenos atos que a gente dá a Deus mesmo, é o que Ele quer de nós, é o que Ele nos pede, como Ele nos pede, não é? Então é muito sério isso. E o que que Ele quer ver? A nossa disposição, que é a boa vontade, né? A boa vontade que você tem, o desejo muito grande, né? De que você considera o que Ele diz, né? Que você não quer decepcionar Ele, né? Que você quer obedecer Ele, quer viver na integridade. Isso é muito importante. A vontade que você tem de satisfazer, de corresponder a Ele. O segredo está nisso, né? O desejo verdadeiro, que é aquele ato que te pede, você não vai ficar medindo, é pequeno demais, você está me pedindo. Podia me pedir coisas grandes, Jesus, não. Né? E vai olhar como você recebe aquilo que Ele te pede. Com amor, né? Com vontade de agradar a Ele. É isso que Ele vai olhar. É a sua disposição. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.